gente, espero que vocês estejam bem. Vamos começar a nossa resolução dos exercícios do vestibular de meio de ano da Unesp 2024, desse ano, recentinho. E o primeiro exercício de física era o exercício 75. O exercício 75 já começava com um belíssimo gráfico, e esse gráfico aparentemente não dava muita pista de qual era o assunto, porque era um gráfico de quilômetro por litro em função de litro. Mas lendo o exercício ficava bem claro. Inclusive, só olhando para as alternativas, a gente já percebia que todas elas estão em quilômetros por hora, o que indica que a gente vai procurar uma velocidade. O que indica que a gente vai ter que lembrar tudo que a gente sabe sobre velocidade, né? E se a gente olhar bem a pergunta aqui em cima, antes de ler o enunciado todo, ele quer saber a velocidade escalar média. Velocidade média é uma das primeiras formulinhas que a gente estuda em física, ΔS por ΔT. É o quanto alguma coisa anda em um determinado intervalo de tempo. Isso vai ser a velocidade média. Se a gente vai querer essa velocidade em quilômetro por hora, então o nosso ΔS vai ser o quanto ele andou em quilômetros e o tempo vai ser quanto tempo isso demorou em horas. Então a gente vai ler o enunciado já pensando em encontrar as informações que estejam relacionadas com isso, porque é isso que a gente vai ter que descobrir. Então vamos ler o enunciado com calma e vamos analisar de fato o que ele deu. O exercício falava o seguinte: o computador de bordo de um automóvel exibe no painel informações como velocidade média e consumo médio e instantâneo de combustível, auxiliando o motorista no monitoramento do automóvel ou no planejamento de uma viagem. Com os dados fornecidos pelo computador de bordo de um veículo, foi construído um gráfico, que mostra como variou o desempenho médio desse veículo em quilômetros rodados por litro de combustível consumido. Então, é isso que a gente tem no eixo vertical do gráfico. Esse desempenho médio ele está chamando de D. Então, são quantos quilômetros o carro anda com cada litro de combustível que ele consome. Em função, então, lá no eixo horizontal, do consumo de combustível, que ele está chamando de C, em litros. Então, no eixo horizontal, a gente tem o consumo de combustível em litros. Durante uma viagem de 90 minutos, olha lá, ele já deu uma informação bem na nossa cara. O tempo de viagem... Gente, eu sempre erro no primeiro exercício. Aí, agora vai. O tempo dessa viagem é de 90 minutos. O único problema é que as nossas respostas não estão em quilômetros por minuto, então a gente tem que pensar. 1 hora são 60 minutos, 90 minutos são 60 minutos mais 30 minutos. Ou seja, é 1 hora mais meia hora, 0,5. Então, na verdade, o nosso ΔT é 1,5 hora. Já transformamos ele em hora. Só falta o ΔS. Como é que a gente vai descobrir o ΔS? É só a gente analisar o gráfico. Ó. Na primeira, esse gráfico, só descrevendo ele antes da gente analisar, ele tem 3 partes. A primeira parte é de 0 até 1 litro e o desempenho médio nessa primeira parte é de 7 km por litro. É só uma linha horizontal na primeira parte. Aí na segunda parte é outra linha horizontal, só que aí o desempenho é de 12,5 km por litro. E aí ele começa no 1 litro e vai até os 7,4 litros. Depois, a terceira parte começa no 7,4 litros e vai até 8,9 litros. E o desempenho médio é de 10 km por litro. Então, o que a gente tem que fazer? A primeira parte é mais fácil, vou começar explicando ela. Se você entender, você aperta pausa, tenta fazer as outras, depois você continua só para conferir. Então, o que ele está dizendo nessa primeira parte? Ele está dizendo assim, olha, o carro anda 7 quilômetros para cada litro que ele consome. Só que isso tudo durou exatamente 1 litro, ele só consumiu 1 litro. Então, nessa primeira parte, ele andou exatamente 7 quilômetros. Entendeu a ideia? É como se fosse uma regra de 3. Ó, vou montar a regra de 3 da segunda parte. Na segunda parte, a gente tem 12,5 quilômetros sendo percorridos com o consumo de 1 litro de combustível. Então, 12,5 quilômetros está para 1 litro. E quantos litros ele usou nessa parte? Do 1 até o 7,4, a gente tem 6,4 litros. É só subtrair. Então, em 6,4 litros, ele vai andar quantos quilômetros? X. Aí a gente tem uma regra de 3, lembrando que litro embaixo de litro e quilômetro embaixo de quilômetro. Então, para a gente descobrir quanto ele andou nessa segunda parte, é só a gente fazer essa regra de 3, que é só multiplicar em x. X vezes 1 é x, igual 12,5 vezes 6,4. Vou fazer a continha aqui do lado.
12,5 vezes 6,4. Para fazer a multiplicação com vírgula, a gente só ignora a existência da vírgula e faz a conta normal. E depois a gente coloca quantas casas decimais tem no total. Nesse caso, a gente tem duas casas decimais, porque é uma do 12,5 e uma do 6,4. Lembrando que casa decimal é casa depois da vírgula, né? Então, vamos fazer a continha. Eita lá, peraí que eu perdi a tela onde eu tô fazendo a continha. Aí, eu tô aqui. Então, vamos fazer a conta. A gente tem 5 vezes 4, que é 20, vai 2. 4 vezes 2 é 8, com 2, 10, vai 1. 4 vezes 1, 4, com mais 1, 5. Ok. Aí a gente vai para a segunda parte, vou riscar aqui em cima para a gente não confundir. Na segunda parte, a gente vai por mais, e a gente vai fazer agora vezes o 6, né? Então, 6 vezes 5, 30, vai 3. 6 vezes 2, 12, com 3, 15, vai 1. 6 vezes 1, 6, com mais 1, 7. Ok, agora é só somar. 0 mais ninguém dá 0. 0 mais 0 dá 0, 5 mais 5 dá 10, vai 1, 7 mais 1, 8. Lembrando que a gente ia pôr duas casas, então a gente conta duas casas, põe a vírgula, o x deu exatamente 80 quilômetros. Então, na primeira parte ele andou 7, na segunda parte ele andou 80. Falta só a terceira parte. A terceira parte é legal porque dá pra gente fazer de cabeça, vamos pensar. Do 7,4 até 8,9 litros, a gente tem 1 litro até 8,4, mais meio litro até 8,9, então 1,5 litro. Só que nessa terceira parte, o consumo é de 10 km por litro, então ele anda 10 km com 1 litro de combustível. Então, com meio litro de combustível, ele anda 5 km. Se ele usou 1,5 litro, ele vai andar 10 km mais 5 km, o que nos dá 15 km. Então, qual vai ser o ΔS? Nosso ΔS é 7 da primeira parte, mais 80 da segunda parte, mais 15 da segunda parte. 80 mais 15 dá 95. Com mais 7 dá para contar no dedo, vai dar 102 quilômetros. E aí, para terminar, a gente quer descobrir a velocidade, vai ser 102 dividido por 1,5. E aí, para terminar essa conta, tô com medo de estar na frente, não estou na frente, tá tudo bem. Então, agora só falta a gente acabar a conta. Eu perdi a tela outra vez, gente, tá? Agora foi. Pra gente terminar a conta, a gente tem que fazer a divisão por um número com vírgula. Então, igual às casas decimais, corta a vírgula, fica 1020 dividido por 15. 1020 dividido por 15, a gente pode simplificar por 5, se a gente não quiser fazer a divisão por 15. Se você quiser fazer a divisão por 15, tá liberado, pode fazer, não tem problema nenhum. Eu vou fazer a divisão por 5. Então, 10 dividido por 5 dá 2. Aí a gente abaixa o 2, só que 2 não dá para dividir por 5, então a gente põe o 0, para daí abaixar o 0, e aí 20 na tabuada do 5 é 4. Então, 1020 dividido por 5 é 204. E embaixo, 15 dividido por 5 é 3. E aí, para terminar, é só a gente dividir por 3, dá para dividir de cabeça, ó. 20 na tabuada do 3, 6 vezes 3 é 18. Então, 6 vai sobrar 2 para chegar no 20. Aí abaixo o 4, 2 com 4, 24. 24 tabuada do 3 é 8. 8 vezes 3, 24. Exatamente 68 quilômetros por hora, que é exatamente o que diz a alternativa B. E é isso, gostei. Questão bonitinha, uma interpretaçãozinha assim, não muito trabalhosa, mas também não muito óbvia. Então, achei bonitinha a questão. Quero saber o que vocês acharam. Se vocês acertaram sozinhos, se vocês tiveram que assistir a resolução, me contem aí nos comentários. E se você gostou, deixa joinha, se inscreve no canal e continua acompanhando, que a gente vai fazer a prova da Unesp 2024 meio de ano inteira aqui, todos os exercícios de física, inclusive os 2 de matemática, que a gente podia usar um pouquinho de física para resolver, tá bom? Continue acompanhando. Tchau, tchau, se cuidem.